Boa noite, estamos aqui com vocês para apresentar mais um Espaço Saúde em Foco. Esclarecemos que essa semana, excepcionalmente, nosso programa está sendo na sexta-feira, devido às grandes chuvas que deram em São Paulo na terça-feira, o que causou um blackout na energia elétrica aqui da região, então nosso programa não teve como ir ao ar. Pedimos desculpas aí pelo contratempo e hoje, então, excepcionalmente estamos tendo o programa, mas já volta a semana que vem a ser às terças-feiras, às 21h10. Hoje nós vamos discutir um tema que está sendo muito polêmico, né? Que é saúde mental, álcool e drogas. Nós sabemos como anda a situação das drogas na comunidade, como nós temos visto, né, os problemas que isso tem causado à comunidade como um todo. E hoje nós convidamos o senhor Moacir Bertolino, ele é membro da Comissão de Saúde do Conselho Regional de Psicologia, aqui de São Paulo, também é membro do Conselho Estadual, onde hoje ele está na Câmara Técnica de Saúde Mental. O nosso objetivo é um bate-papo bem descontraído e queremos que você que está aí do outro lado nos pergunte tudo que você precisar, tudo que você tiver dúvida, nós vamos dentro da medida do possível responder. Lembre também que se você tiver alguma dúvida que você não queira perguntar no ar, ou que você queira uma resposta mais detalhada, na mesma pergunta, mande o seu e-mail. Ele vai ser confidencial e assim que nós pudermos durante a semana, a gente faz uma resposta detalhada para você. Boa noite, Moacir. Boa noite, Lucas. É um prazer estar aqui, né, para discutir esse tema tão relevante que surge e tem muito destaque atualmente, tanto na mídia, tanto na população. Espero poder colaborar com vocês nessa discussão e ampliar essa discussão sobre álcool e drogas. Ô Moacir, já para a gente ir esquentando, vamos esquentar o nosso bate-papo. Na sua percepção como profissional, está envolvido na área da discussão de saúde mental no estado de São Paulo, né, e aí no Brasil, porque vocês têm representantes até no Conselho Nacional de Saúde, lá em Brasília. O que você tem visto da política hoje adotada por todos os governos? Não vamos citar estadual, municipal ou federal. Vamos pegar assim, a política do setor governamental no combate às drogas e o impacto que isso tem causado na saúde mental da população, seja do usuário na ponta, que é aquela pessoa mais fragilizada, mas também da sociedade, que acaba ficando refém de uma política ineficiente. Então, a política atual ela é uma política que vem sendo implementada, né? Eu acho que é necessário a implementação da rede, que está proposta, inclusive pelo Ministério da Saúde, só que ela ainda está em formação. E a maior parte das propostas é de que ela atenda a população na própria comunidade, não excluindo ou levando ela em uma internação, ou tirando ela do seio familiar e da comunidade onde ela está inscrita. Atualmente temos proposto pelo Ministério um programa de redução de danos, onde visa reduzir os danos à saúde dessa população que é usuário de drogas. São propostos leitos para desintoxicação em hospitais gerais. Os próprios CAPS-ADs, que agora, antes eles eram só CAPS-2, agora tem a proposta de CAPS-3-AD, que faz uma atenção 24 horas. E os próprios SECOS, que aí já dá uma interação, setor mais intersetorial, que trabalha com cultura, com geração de renda. A proposta do consultório de rua também, que vai até a população, não fica nos próprios equipamentos. E tem propostas que estão sendo novas, tipo as casas de passagem, que também pode trabalhar com isso, e os pontos de acolhimento, para que as pessoas que fazem uso de substâncias, tanto as ilegais quanto as legais, como o álcool,
possam ter um acolhimento, tipo um local para tomar banho, para dormir, para ser acolhida, e sem uma repressão ao consumo. Lógico que lá não poderia ser consumido, mas que ela tenha esse acolhimento. E também tem algumas propostas de alguns municípios, se não me engano em São Bernardo agora, para acolher crianças e adolescentes com repúblicas terapêuticas. Crianças e adolescentes que tenham problemas com o tráfico de drogas, estejam sob risco, elas puderem ser acolhidas nessas repúblicas sem ser excluídas da sociedade. Só que elas precisam ser implementadas. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, a redução de danos está muito aquém do que seria necessário. Só uma pergunta, Moacir, porque às vezes a gente fala, né, a gente fala de determinados termos e os nossos ouvintes, aquelas pessoas que estão nos assistindo agora aqui pela UPTV, elas não entendem. Eu gostaria que você explicasse o conceito de redução de danos para quem está nos ouvindo. O conceito, assim, não sei se eu vou conseguir... Qual é o objetivo da redução? O objetivo é que não é necessariamente fazer com que a pessoa pare de consumir todo quanto tipo de droga, mas que ela... o objetivo é reduzir aquele dano que essa droga vai oferecer para essa pessoa. Que ela foi muito criticada, por exemplo, que ensinava a usar, que pode ser ensinada a usar de forma correta as drogas, para que, por exemplo, ela no caso da maconha, não fique fumando maconha com papel sujo, ou que use seringas descartáveis, e também isso aproxima as pessoas do serviço de saúde e cria uma conscientização também dos danos que essa droga causa. E aos poucos, quem sabe, ela reduzir e até um dia parar. Atualmente, se você conseguir fazer a pessoa sair do crack, ou por uma maconha, ou por um cigarro, vai ser muito benéfico para a saúde da pessoa e também para a saúde da população em geral. Né? Eu me lembro que uma vez, conversando com uma amiga que tem uma casa de terapêutica, né? Um dos conceitos que me disseram é o processo de você conquistar a confiança desse usuário. Porque como eles são marginalizados pela sociedade e até pelas políticas públicas, eles acabam ficando desconfiados de todos que se aproximam. Sim, mas porque a maior parte das drogas que são consumidas são ilegais, né? Então há sempre uma desconfiança de que eles possam sofrer alguma consequência pelo uso dessas drogas. E também há serviços e serviços de saúde, né? Tem alguns que trabalham com uma repressão ao consumo, que tem que entender que há a necessidade de um esclarecimento do que a droga causa, não chegar para o usuário, você não pode mais consumir, porque já está provado que isso não vai dar certo. Proibir eu acho que nem sempre é o melhor caminho, não é verdade? Agora sim, uma das minhas grandes perguntas é, recentemente, né, quando nós tivemos um workshop aí de uma faculdade que eu participei, que foi interessante, eles estavam tem algumas pessoas, alguns assistentes sociais, que eles participavam de estágios dentro das casas que dão abrigo aos moradores de rua, que acaba sendo um grande público, né, afetado aí pelo álcool e pelas drogas. Eles estavam contando a necessidade e a falta da intersetorialidade das políticas para não só o resgate daquela pessoa como cidadã, mas o trabalho com a família, né? Que eu acho que isso também peca-se muito, porque as famílias às vezes não tendo estrutura, você acaba rompendo aquele vínculo familiar
E aí nós já temos algumas perguntas de internauta que estão chegando que vão nessa linha, já vou te avisando. Que é a linha do vínculo da família em saber lidar com aquela pessoa que usa álcool ou que usa drogas e como ela lidar no dia a dia, não para, acho que afastar, mas cada vez mais aconchegá-lo dentro desse seio familiar, dando forças. O que você acha? Então, isso é um nó que existe, mesmo porque quando a rede não está consolidada, fica difícil os equipamentos conseguirem acolher a família também. E não é só o ponto de necessariamente orientar como a família deve lidar com esse usuário de substância. Mesmo porque a família às vezes sabe muito melhor do que o próprio equipamento de saúde. Mas essa família ela também sofre junto com a pessoa que está sofrendo por conta do problema com álcool e drogas. Com drogas, né? Álcool é uma droga também. Mas, por exemplo, o CAPS, a dele, também deve acolher a família. Assim como qualquer outro equipamento de saúde. Só que com um número insuficiente de equipamentos e sem uma rede constituída, fica difícil para as equipes fazerem esse acolhimento e ao mesmo tempo atenderem a demanda do usuário. Então, a gente precisa que os governantes invistam na criação dessas redes. E às vezes essa criação dessas redes não é só investir na saúde mental e no acolhimento da pessoa com álcool e drogas. Investir no crescimento da atenção básica e da estratégia de saúde da família também está investindo na ampliação dessa rede. A gente tem, por exemplo, no estado de São Paulo, uma cobertura muito baixa, que, se não me engano, está em torno de 27%, 28% de estratégia de saúde da família, que no município de São Paulo em 32%. Precisa ampliar isso. A estratégia de saúde da família tem acesso à casa da pessoa e um atendimento muito mais próximo que, às vezes, os outros equipamentos não têm essa possibilidade. O interessante quando a gente vai para esse debate, e aí quando você vê como parece que é quando a gente tem um novelo de lã, né, a nossa avó está lá fazendo aquele tricô e um ponto vai puxando o outro. Porque você perpassa por aí pela qualidade que é dada ao profissional de saúde, né, se ele tem condições de trabalho, se ele tem salários adequados, se ele tem treinamento adequado. Nós percebemos hoje no estado de São Paulo, e não só aqui no estado de São Paulo, mas no país como um todo, que o investimento em educação em saúde e prevenção é muito aquém do que se deveria. O Estado prefere investir em média e alta complexidade, que se gasta mais quando o indivíduo ele já está doente, ele já necessita de toda uma especialidade médica ali que vá dar para ele esse suporte, do que investir aqui atrás no Programa Saúde da Família, na atenção básica, na UBS, criar esse vínculo de prevenção e educação na comunidade que poderia possibilitar esse indivíduo. E aí a gente vai, se a gente fosse debater isso aqui, a gente iria na questão do trabalho, da previdência, da assistência social, porque a gente na educação, porque o indivíduo que ele tenha a educação em saúde na sua comunidade, ele não vai adoecer com facilidade. Uma vez que ele não adoeça, ele continua sendo um indivíduo produtivo. Então ele não se afasta pelo INSS, ele não cria problemas dentro da família, podendo acabar, entre aspas, a saúde mental da família como um todo sendo prejudicada, necessitando da rede. E aí você acaba tendo que investir às vezes 4 vezes mais para tratar todos os problemas causados pela falta aqui atrás do investimento na atenção básica. Sim, que a atenção básica, principalmente a estratégia de saúde da família, não é nem prevenção, ela vai trabalhar com promoção de saúde, né? Que é isso que você falou, ela trabalhar como a família, como a comunidade vai cuidar da sua saúde, não só prevenir doenças, né? E aí a estratégia de saúde da família pode ser um agente de descobrir o que há de errado na comunidade, desde saneamento básico,
a venda ilegal de bebida para menores de idade, A abertura do posto, que fecha às 5 e a pessoa trabalha até às 6. Então, esse é um nó que existe, tem algumas prefeituras, eu fiquei sabendo no Ceará, que eles expandiram o atendimento do posto até às 7 da noite e também criaram o atendimento aos sábados da Estratégia de Saúde da Família. Então ela está tentando atender o trabalhador também que não está naquele horário comercial em casa. Que aqui em São Paulo também é um nó bem grande, porque o trânsito impossibilita a pessoa estar naquele horário, né, no posto de saúde. Mas isso é investimento que a gente precisa fazer, inclusive de formação do profissional, que você falou agora há pouco. A gente precisa, por exemplo, investir em residência médica voltada para a estratégia de saúde da família. É muito pouco as vagas de residência médica em estratégia de saúde da família. Que a gente precisa começar a ter uma especialização, não especialização, mas uma capacitação dos profissionais para trabalhar na estratégia de saúde da família. Que não necessariamente na estratégia de saúde da família o médico vai ficar lá atrás da mesa do consultório prescrevendo. Ele deve ir até a casa das famílias quando necessário, assim como o enfermeiro, o agente comunitário e o auxiliar de enfermagem. E a implementação também da saúde bucal na estratégia de saúde da família, que também está pior do que a estratégia como um todo. É que quando a gente vai para esses temas, eu citei a questão do profissional de saúde, porque recentemente, um dos nossos municípios aqui da Grande São Paulo, a gente foi chamado para intervir enquanto membros da comunidade em uma instituição, porque não se tinha médico de uma determinada especialidade, que não vem ao caso aqui, naquela rede. E aí nós fomos até o secretário de saúde e disse assim, olha, por que você não tem médico dessa especialidade? E todas as pessoas na comunidade estão desassistidas. Uma coisa bem simples. Porque eu abri um concurso e não apareceu candidatos. Aí eu falei assim, qual é o salário que você está pagando? Né? Aí, ao ver o salário, a gente até brincou, nossa, é salário mínimo, né? Porque você não valorizando o profissional, ele vai, obviamente, as pessoas elas precisam sobreviver. Por mais ideologia que eu acho que o profissional de saúde tenha, por mais força de vontade, você não tem hoje uma política que a gente chama de política de cargos e salários, você não tem uma política de incentivo ao profissional. E isso afeta o programa Saúde da Família. Afeta bastante o programa de saúde da família, se bem que tem alguns municípios que estão pagando aparentemente bem os profissionais da estratégia de saúde da família. E também está gerado uma busca dos sindicatos, dos profissionais da saúde, atrás do piso, de ser instituído o piso salarial das categorias, né? Assim como os psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais têm feito. E por outro lado, quando você vai num hospital, os profissionais de lá não são, em grande parte, não são mal remunerados. Eu acho que é uma inversão da prioridade aí, né? A atenção básica, onde tem estudos que falam que resolveriam 80% dos problemas de saúde, é deixado meio de lado, é considerado um profissional prima pobre da saúde, onde deveria existir, na verdade, um maior investimento em saúde, né? E um planejamento onde todos os equipamentos de saúde vão ficar, que é uma concentração de equipamento, por exemplo, de tomógrafos ou de equipamentos para fazer mamografia, para seja espalhado isso daí e evitar grandes deslocamentos para que você seja feito um exame. Até porque as pessoas às vezes não vão porque não tem recursos. E aí para você que está nos assistindo, quando você fala assim, nossa, mas eles já estão falando de cargos, de carreiras e salários. É porque isso também tem a ver com saúde mental do profissional. Também. Então, a saúde mental, gente, ela é muito ampla. Ela tem um espaço assim, e eu vejo que o Moacir toda hora ele olha para a tela do computador, ele está vendo umas coisinhas caírem, assim, são os e-mails de vocês chegando, e aí ele aperta a mão aqui, mas fica calmo, dá tempo de responder tudo. Eu já vou até te fazer algumas perguntas. O Hélio de Santo André, ele pergunta assim, olha, o vício do álcool ou drogas deve ser tratado como uma doença? Eu acho que
O problema das drogas não é necessariamente isso é o meu posicionamento pessoal, né? Não é não deve ser lidado como doença, mas sim como o sofrimento que essa pessoa tem perante ao uso de álcool e outras drogas. Há pessoas que bebem e têm uma relação muito tranquila com o álcool. O problema é quando você busca a solução dos seus problemas com o álcool, ou esse consumo de álcool chegou a um ponto que está gerando um sofrimento muito grande para essa pessoa, para seus familiares e as pessoas que estão à sua volta, e a ponto de chegar a impedir as pessoas de fazer algumas ações. Lógico que é melhor intervir antes que chegue a esse ponto. Mas eu acho que o mais importante é lidar com tanto na saúde mental tanto no cuidado com usuários de drogas, o mais importante é lidar com o sofrimento da pessoa e ver a pessoa como um todo, que a parte do consumo dessas drogas é uma parte dessa pessoa. Ela pode ter N outros motivos, outros problemas, inclusive problemas que podem estar gerando esse consumo dessa droga. A gente não pode esquecer que a gente está numa sociedade que desde pequeno a gente é ensinado de que você está com uma dor, está com um problema, você toma um remedinho que passa, né? E às vezes a busca não é nada mais do que isso. Às vezes pode ser a busca por um remedinho que passe, ou pode ser também um uso recreativo dessa droga. Assim como os bares estão cheios de gente fazendo uso recreativo da bebida. A gente tem que pensar muito bem qual é o objetivo da saúde. A gente não tem que... A política de saúde não tem que ser policialesca quanto ao uso de droga, mas sim acolher aquela pessoa que está sofrendo com o uso de droga. E uso de droga, a gente sempre pensa em álcool, cigarro e as drogas ilegais. Mas a gente tem que o cuidado com o consumo de drogas abrange também as drogas vendidas na farmácia. Que aí a gente vai pegar desde os psicotrópicos até o remedinho para dor de cabeça. Que atualmente a gente tem um grave problema, na minha opinião, de marketing em cima tanto das drogas vendidas na farmácia, tanto do álcool. No supermercado. No supermercado também. Tem alguns supermercados que vendem. Eu acho que deveria ser discutida essas formas de propaganda que são veiculadas tanto do álcool, tanto do cigarro, tanto das drogas farmacêuticas, que tem que ter limites para isso, para que não seja exposto, por exemplo, o remédio para dor de cabeça vai sumir com a tua dor de cabeça, tá, mas quais são os efeitos colaterais que ele gera? O que essa droga pode fazer? Tem algumas drogas que se passar todos os efeitos colaterais na TV, metade da propaganda vai ser os efeitos colaterais. Então precisa tomar cuidado com essa propaganda. Na verdade, eu acho que a discussão ela perpassa, e aí agora nós vamos daqui a pouco para essa pergunta aqui do Wagner de Brasília, lembrando que aqui, viu, Moacir, participa pessoas do país inteiro. Como é um programa que é transmitido, então a gente tem gente de todos os lugares. Eu acho que também é interessante a gente pensar na droga, quando a gente fala droga, isso inclui o álcool, né? Álcool, cigarro, maconha, crack. As pessoas às vezes falam, a droga ela já vai direto para maconha, para o crack, para o êxtase, e esquece que o cigarro que é vendido em qualquer lugar é uma droga e causa um sério problema de saúde e um sério problema no sistema de saúde hoje. Mas vamos pegar o álcool como um exemplo, que é vendido para menores de idade hoje e tem sido um grande problema enfrentado por muitas escolas que têm recebido alunos alcoolizados. E aí nós vamos para a pergunta do Wagner: o que fazer em situações de abuso de álcool feito por menores de idade e como que esse problema pode ser tratado pela família? E aí eu não vou longe. Uma das sedes da nossa instituição é do lado de 5 faculdades
bem no centro de São Paulo, ali na Liberdade. Ali tem N faculdades, né, que não vem aqui ao caso citar os nomes, mas também tem N bares. Você pode passar ali 9 horas da manhã, como 10 horas da noite, você vê os bares lotados e a juventude, em muitas das vezes gente de menor, com cerveja, com álcool, e quando não consegue comprar no bar, pede pro amigo, vai lá, compra lá no mercado o uísque, compra lá a batida e traz que eu vou tomar aqui na rua. A gente tem visto também nas escolas, o ano passado, a Promotoria da Infância estava fazendo um levantamento aqui na Grande São Paulo sobre o problema dos adolescentes estarem entrando embriagados nas salas de aula e o quanto as escolas foi feito um mapeamento que assustou os educadores dos bares e locais de vendas de bebidas alcoólicas em torno de escolas, né, em escolas públicas que foi feito esse levantamento. Como que a família pode agir no caso da venda ao álcool a menores e como trabalhar essa questão? No Brasil é proibida a venda de bebida alcoólica para menores de idade. Então, vamos pontuar isso. Nós precisamos aumentar a fiscalização. Também é vendido cigarro para menores de idade. A família pode começar agindo também num pedindo para os seus filhos comprarem cerveja e cigarro para eles nos bares, né? Mas que é o mais comum, né? Vai comprar para mim, entrega a caixa de cerveja, vai lá comprar para mim. Não. Parar com isso e o dono do bar não vender. No caso de venda, tem que denunciar. Falar, ó, tal bar está vendendo bebida alcoólica para menores de idade. E ter uma fiscalização concreta. Isso no caso, é caso de polícia. Mas e de fiscalização da vigilância sanitária, de tudo. Tanto a venda de cigarro, tanto a venda de bebida para menor de idade. No caso de consumo de bebida alcoólica por menores de idade, a família tem que ver, a princípio pode ser uma conversa da família com essa criança, com esse adolescente, e ela tentar descobrir por que ela está buscando essa bebida e tentar lidar com isso. Ele pode buscar apoio tanto ou na estratégia de saúde da família, ou em alguma instituição de acompanhamento. A princípio pode não necessitar de buscar um CAPS infantil, que cuida da infância e adolescência, mas pode ser recorrido também a essas instâncias. E conversar com a escola, ver se ele está tendo problema e tentar resolver esse problema. Mas é importante a participação da família nesse acompanhamento do jovem adolescente. E lembrar que, no caso de crianças e adolescentes, não há necessidade de internação, jamais dessa criança e do adolescente. A internação chega ao cúmulo do absurdo, mesmo porque a família pode cuidar dessa criança, desse adolescente. Ele tem quem cuide. E a privação de liberdade sempre é danosa ao sujeito, né? Moacir, só para a gente aproveitar, porque a gente recebeu várias perguntas e a gente tenta não deixar ninguém sem resposta. Por favor. A Arlete, do Rio de Janeiro, ela pergunta assim: qual é a porcentagem da influência familiar no vício de uma pessoa em álcool e drogas? Uma porcentagem assim eu não vou saber te passar, né? Arlete, né? Arlete, mas a família, lógico que tem a sua influência, né? E não só, mas não a família só, né? A própria comunidade, a sociedade, que é o que a gente voltar um pouquinho que eu falei antes, aquele negócio que toma um remedinho que passa, faz isso que passa. Sumiu o chazinho, sumiu a conversa, é sempre uma pílula que vai resolver um xaropinho, ou a família mesmo recorre à bebida para solucionar os problemas, ou mesmo, atualmente,
a criança com problema de comportamentos em sala de aula tem muito sendo medicada também, né? Então, tá com problema de comportamento, toma um remedinho que vai ficar calminha. Então, lógico que vai ter essa influência, mas em porcentagem... Não, o pai que quer que o filho seja macho, e vamos lá levar ele a tomar uma cachaça. Também acontece. A gente tem esse processo que eu acho que é delicado. Mas assim, quando você fala do seio familiar, eu acho que a gente poderia também perpassar aqui sobre essa discussão, como que a família, como trabalhar. E aí a gente tem aqui casos, pessoas parabenizando aí, agentes de saúde do programa Saúde da Família, te mandando parabéns porque você abordou esse tema aqui e falou do programa Saúde da Família, da importância, eles estão dizendo que realmente eles fazem isso, né? Agora sim, a família, quando ela está ali na ponta, e aí agora eu vou pegar a tua área um pouco mais específica, que é saúde mental. E aí é uma pergunta do Nadir Francisco do Amaral, que ele não vem no programa e fica mandando perguntas, viu, gente? Eu vou pegar ele depois. E aí, assim, ele quer saber o seguinte: no estado de São Paulo, vamos pegar o estado de São Paulo como exemplo, que é onde você está localizado, a política de saúde mental, qual é a situação dela? Antes de responder essa pergunta, falar para agradecer os trabalhadores da Estratégia Saúde da Família, falar... O Lucas até acompanha lá no Conselho Estadual, eu defendo ferreamente a Estratégia de Saúde da Família. E o meu projeto de mestrado na Estratégia de Saúde da Família, faço lá junto ao Laboratório de Saúde Mental Coletiva da USP, da Faculdade de Saúde Pública da USP, o meu orientador Alberto Olavo, né, de Víncula Reis, que é saúde mental na Estratégia de Saúde da Família. Foi a Heloísa de Suzano, viu, que te parabenizou. Obrigado, Heloísa. E eu acho que tem que ser investido mesmo em Estratégia de Saúde da Família. A pergunta do Nadir foi sobre... como está no estado de São Paulo a política de saúde mental? Então, na minha opinião, ela ainda está bem aquém. Eu até fui levantar... Lá agradecer aos técnicos do CRP que fizeram o levantamento. No CNES tem registrado no estado de São Paulo apenas 67 CAPS-AD, que isso daria uma cobertura satisfatória para até 200 mil habitantes. O estado de São Paulo tem por volta de 44 milhões de habitantes, então a gente está com uma cobertura bem pequena, né? E CAPS-AD3, não dá para exigir ter uma cobertura muito grande ainda de CAPS-AD3, que isso é uma portaria do ano passado, né? Mas há necessidade de investimento em transformar esses CAPS-AD em CAPS-AD3 para dar uma assistência 24 horas. Eu acho que a saúde... o acompanhamento do álcool e droga, da usuário de álcool e drogas no estado de São Paulo tem que ser um acompanhamento da saúde. Eu acho que, lógico, vai ter interface com outras questões, mesmo porque atualmente proibido, a grande parte das drogas são proibidas, né? E lógico que vai ter interface com a justiça, nos casos que vem da justiça, mas eu acho que no estado de São Paulo chega a dizer que tem um equívoco, que deveria ser centrado na saúde, não como um problema de justiça. A gente teve agora há pouco o problema que se intitulou a Marcha da Maconha, né? Que depois virou a Marcha da Liberdade de Expressão, que essa, eu achei o cúmulo, um desembargador proibia a Marcha da Liberdade de Expressão, que foi chamada, que inclusive não era mais só de integrantes da marcha anterior, da Marcha Maconha, tinha de diversos movimentos, tinha contra o aumento da tarifa de ônibus, eu não lembro exatamente, tinha o movimento negro, tinha integrantes da luta antimanicomial lá, não apoiou verbalmente, mas tinha muita gente lá, tinham estudantes, tinham gente de vários movimentos que eu
parar de listar, senão eu vou esquecer alguns. Mas só pegando o seu gancho para a gente também só perpassar, é interessante você perceber, e isso é uma coisa que o nosso programa tem feito, é demonstrar para você que está hoje nos assistindo a importância da mobilização social. Sim. Nós temos passado no Brasil por um processo de desincentivo às mobilizações sociais, seja por meio da justiça, por meio do governo, por meio de todas as fontes que não querem que o povo se organize, porque nós temos uma história de organização social que se nós formos lá no passado, né, nós chegamos hoje a ter o SUS que nós temos, a Constituição Federal, né, graças à reforma sanitária lá atrás, né, o movimento sanitário. Então nós temos uma história de mobilização. E no decorrer dos anos a gente percebeu que toda essa história foi se perdendo, ou porque as pessoas se acomodaram, mas ao mesmo tempo que as pessoas se acomodaram, quando os grupos organizados, que nem você citou vários aí, eles começam a pegar o fio da meada para se organizar, a justiça, o governo, algumas outras forças tentam de todas as formas desmobilizar novamente. Isso é importante. Existe uma pessoa que é capaz de mobilizar e mudar esse país. E essa pessoa é você. Somente você pode se unir uns aos outros, fazermos uma grande mobilização para que a saúde, a educação, a habitação, né, que a cultura, para que tudo funcione. E aí, voltando para o Moacir, desculpe o gancho, é que a gente tem que pegar esse gancho importante para dar uma sacudida no povo que está, né, na população. Sim, e lembrar, aproveitando seu gancho, que na Constituição mesmo está garantido esse direito de manifestação, que no caso de São Paulo foi totalmente agredido na hora que proíbe a manifestação. Não, né? Agora você é multado, você paga multa quando você faz greve, é multado, você está multado. Então, mas o povo tem que se reunir, tem que discutir, tem que se manifestar quando necessário. Não deve se excluir dessa participação, que eu acho que é muito saudável e, ao meu ver, faz muito bem para a saúde mental. Deixa eu te fazer uma pergunta, Moacir. A Ana Elisa está te parabenizando, está parabenizando o programa. Ana Elisa, um beijo. E vocês que estão nos assistindo, a gente espera ver vocês todas as terças-feiras. Divulguem com seus amigos. Esse programa é um programa feito para vocês e com vocês. Todas as perguntas, eu vou dar um exemplo. Hoje o Moacir foi convidado a estar com a gente aqui, porque nós recebemos tantas perguntas sobre álcool e drogas em outros programas que nós estávamos debatendo, anemia falciforme, câncer, né? Saúde da população idosa, semana passada, que foi um debate aqui muito bom, feito aqui pela presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Mauá. Então a gente tem recebido, e é você que vai ditar qual é o tema que nós vamos abordar aqui. Esse programa é feito para você. A Cleusa, né? A Cleusa de Mauá também parabeniza. Eu vou tentar passar rapidamente quem parabeniza para não deixar vocês sem ser citados, né? A gente tenta. E aí o Oscar de São Bernardo, ele pergunta aqui: quais são os sinais que devemos buscar para saber se o consumo de drogas de qualquer tipo se tornou um abuso? Eu acho que o mais importante de buscar, eu acho que aí vale para a saúde mental como um todo, é buscar entender se a pessoa está sofrendo, né? Se aquilo lá está causando um sofrimento para ele. A gente está perdendo esse contato com com a comunidade, com os amigos, com a família, de enxergar o outro, de ver se ele está sofrendo. Eu acho que fica claro na hora que aquilo está se tornando um abuso e a pessoa está gerando um dano a si. Você conhece a outra pessoa. O importante é conhecer e entender como essa pessoa é. E aí a gente pode perceber se ela está sofrendo com aquilo.
pô, se a pessoa, um dos sinais pode ser a pessoa começar a chegar bêbada no trabalho, mas não, chegar a esse ponto ela já vem num processo mais longo disso. Acho que é mais fácil enxergar o sofrimento que a pessoa está tendo para evitar que ela chegue a um ponto. É que às vezes é mais fácil para nós julgarmos do que ajudarmos, né? Do que ajudar. Eu acho isso importante. A Roseni, ela de São Paulo, lá da Bela Vista, ela fez uma pergunta interessante. Existe algum programa junto às instituições de ensino? E agora há pouco a gente falou que em volta das escolas, das faculdades, o número de bares, de alunos, né, que às vezes estão nesses bares, e isso nos assusta. E eu posso falar por uma experiência pessoal mesmo, às vezes eu chego no escritório da ONG 9 horas da manhã, passo para pegar algum documento ou fazer alguma coisa, e 9 horas da manhã a gente vê pessoas com cerveja. E ela está perguntando assim, existe algum tipo de campanha ou de programa dentro das instituições de ensino, escolas públicas, faculdades, quanto ao uso excessivo da bebida alcoólica? Em escolas públicas não tem que ter uso nem excessivo nem não excessivo. É proibido o uso por menores de idade. Se eu não me engano, tem alguns programas, eu não vou saber te falar o certo, mas na educação frente ao problema de drogas, álcool, de drogas, né? Deixar de excluir o álcool das drogas. Mas nas faculdades, a gente tem que lembrar que a maior parte das pessoas que estão numa faculdade são maiores de idade, né? Então, é lógico que a gente não tem que... eles são maiores de idade, vamos deixar eles fora. Mas e as pessoas que não estão numa faculdade e estão no trabalho? E com a mesma idade? Por que a gente olha tanto para a faculdade que está consumindo e depois do trabalho sai todo mundo e vai para as mesas de bares? O famoso happy hour. Então, é lógico que na faculdade, num local, por exemplo, que tem várias faculdades, vai ter uma aglomeração muito maior. E lógico que ali facilita aquele menor de idade ter acesso à bebida. Eu acho que a gente tem que olhar para esse menor de idade, cuidar dele e punir os bares que estão vendendo bebida para menor de idade. Mas também não dá para fazer algo policialesco com quem está na faculdade e já é maior de idade e ficar lá, você está bebendo mais que você devia, não sei o que lá. Mas, lógico que tem que ter, tipo, você citou nessas faculdades que as pessoas não estão ficando nas salas de aula, mas sim nos bares, tem que olhar, tipo, tanto o ensino que essas faculdades estão oferecendo, que está sendo mais interessante e mais importante ficar nos bares do que nas faculdades, e ver se essas pessoas realmente estão recebendo falta para essas aulas, porque senão elas ficam pagando ou não sei se são públicas ou privadas essas faculdades, mas ou ocupando espaço de alguém que poderia estar estudando. Mas fora do período de aula, inclusive, aí não tem muito o que fazer, porque ela pode consumir a bebida alcoólica e ela tem o direito, na verdade, porque ela é de marca. E não vejo com bons olhos proibir. Isso, não deve. Você acabou de falar numa coisa interessante. Às vezes a gente fala tanto, a gente foca muito aí na questão da faculdade, que a gente talvez compare a faculdade com o ensino. Então ali a gente calcula que aquele momento seja o momento do aprendizado, da formação, em que aquela pessoa ela tá ali se formando para ser um advogado, para ser um professor, para ser um assistente social, um psicólogo ou até um médico. Mas nós também temos o famoso happy hour, quando você vai aí perto de... e também pegando aí, eu vou pegar sempre as regiões que a gente conhece, onde tem grandes empresas, que também no final da tarde é comum, é hábito, né, as pessoas se reunirem ali para bater um papo, conversar. Eu realmente... E tomar uma cerveja. Uma, duas, três, né, às vezes a caixa inteira, né, vamos também fazer aqui a nossa culpa, meia culpa, né. A Renata fez uma pergunta que você falou no começo do nosso debate, qualquer tipo de remédio pode levar a um vício? Não Quando você falou da medicação, que às vezes a gente fala em drogas e esquece dos medicamentos,
que também podem causar um vício, dependendo da dependência que você tem deles. E ela fez essa pergunta, acho que pensando nisso, ela é de Campinas. Não digo um vício, mas a gente tem casos que a própria mídia expõe de hipocondríacos e outras formas, mas ela pode, por exemplo, o consumo muito grande de remédios para dor de cabeça não vai causar um vício, mas ela pode causar tipo uma tolerância àquele remédio, ela precisar cada vez mais tomar um remédio mais forte, e quando ela realmente precisar, nenhum remédio mais está fazendo efeito. Isso vale para antibióticos também. A gente tem problemas sucessivos com o aumento de bactérias cada vez mais resistentes. Não digo que todo medicamento gera vício, assim como não é toda droga isso falando no espectro geral, incluindo os medicamentos, que leva ao vício. Mas ela pode levar também uma dependência psicológica daquilo, mas eu não vejo como um vício. Tá, é interessante que assim, nós temos assim, as perguntas vão chegando, vai ter algumas que pelo tempo vão ficar sem respostas, mas o André ele fez uma pergunta que eu acho que vai ser um pouco polêmica. Você, Moacir, enquanto uma pessoa que trabalha na área de saúde mental, acha que um usuário de drogas apenas com o tratamento no CAPS consegue se recuperar ou seria necessário a internação? Então, aí eu vou já até colocar até o posicionamento do próprio... E só desculpa, é o André de São Caetano, a gente sempre tem o hábito de dizer de onde a pessoa é. Até eu vou... até um posicionamento do próprio Conselho Regional de Psicologia, que é contra o tratamento de pessoas com dependência de álcool e drogas em qualquer instituição de privação de liberdade. O CAPS ele pode oferecer todo e qualquer procedimento que é oferecido dentro de uma instituição que priva a liberdade, com a vantagem de ser em liberdade. E é uma grande discussão, mas a pessoa pode precisar de cuidados médicos, tudo. Essas instituições de privação de liberdade também não têm essa capacidade. Se a pessoa entra num processo de síndrome de abstinência, que aí ela precisa de um acompanhamento mais específico, que ela corre algum risco de vida, ela não é num hospital psiquiátrico ou numa comunidade terapêutica que ela vai conseguir isso. Vai ser no hospital geral, numa emergência, que ela precisa de cuidados clínicos para a sua saúde e preservação da sua vida. Porque senão a gente também volta no passado. Daqui a pouco nós estamos pegando os segmentos e aí pegando a história. Os manicômios, que tem uma luta grande para que acabe com eles, as pessoas que tinham hanseníase, você acaba segregando essas pessoas em lugar. É um problema para a sociedade, coloca ali, tranca a porta, joga. Se resolver o problema, a gente esconde o problema. Isso. Ele está incomodando a família e a comunidade. Vamos colocar ele ali que ele não incomoda. Mas uma hora ele vai ter que sair. Depende, né? Tem algumas internações que a gente tem conhecimento de 50, 60 anos ou até o término da vida da pessoa, né? Então... Mas ela teve uma vida, essa pessoa? A pergunta acho que é outra. Teve uma vida privada de liberdade e para mim, um cerceamento de seus direitos humanos foi totalmente cerceado em todos os aspectos. A Cecília de Curitiba, Cecília, um beijo. Quero avisar que eu vou estar em Curitiba nos dias 23, 24 e 25, bem no feriado. Quero agradecer o pessoal que marcou um evento e me colocou de palestrante bem no feriado. Eu descobri isso hoje. Falei assim, nossa, estou muito feliz com isso. Mas eu vou estar lá, a gente vai estar falando, vai ser o encontro regional da rede de pessoas vivendo, né, com HIV/AIDS lá, e eu sou palestrante sobre a questão das previdenciárias.
A Luciana Kobayashi também está parabenizando o programa, falando que o tema drogas é polêmico. Luciana, é polêmico. Obrigado pela sua participação. E o Anderson, Luciana Kobayashi, né, que de Campinas, o Anderson de Santo André. Você acredita que as empresas, as universidades deveriam inserir palestras de conscientização dos funcionários sobre o consumo de álcool e drogas? Como é feito para alguns temas na Semana da CIPAT, porque em Semanas da CIPAT as empresas têm alguns temas que são obrigatórios pela legislação trabalhista. HIV, tem diabetes, tem uma série de temas que acabam tendo que ser abordados. Será que seria interessante aí nesse sistema? Pergunta o Anderson. Não vejo, não tem nada contra ser inserido, mas eu acho que deve ser pensado sempre na parte dos direitos humanos, do cuidado humanitário, que tem que pensar nesse lado. Não vejo nada que vai prejudicar ter essas palestras, mas eu acho que não pode se limitar a isso, né? A gente tem que... Não adianta ter a palestra no dia e à noite a pessoa chega em casa, tá aquela propaganda massiva para a pessoa beber, ou fumar. Tem que regulamentar muito bem essa propaganda, principalmente no tocante às nossas crianças e adolescentes, principalmente as crianças, que elas são muito mais suscetíveis a essa propaganda e a acreditar naquilo. Propaganda de cerveja, mulher bonita na praia. Não, eu acho engraçado isso. Você vê propaganda de cerveja, você não vê ninguém assim, tipo eu saradinho com uma barriga, não. O cara tem um tanquinho, imagina, só ator de TV. E as mulheres com corpo que você não vê uma estria. Tá certo que uma hora ou outra, por causa do tanto Photoshop, some o umbigo, some não sei o quê. Mas assim, é uma pessoa bonita, né? E a cerveja, ela vem com um atrativo gelado, porque tá escorrendo. E aí você olha aquilo e fala assim, mas gente, não é assim na vida real, né? Como que eles conseguem o marketing fazer isso? E eles não tiram a foto dessas pessoas no dia seguinte de ressaca, né? Toda descabelada, correu... Vamos pegar aqui agora entre as patologias que nós trabalhamos. Bebeu demais, esqueceu de usar o uso do preservativo, ou ficou grávida, ou se contaminou com alguma doença sexualmente transmissível, ou coisas piores que a gente sabe que acontece porque perdeu a noção de tempo. Eu vou pedir só um minuto para o Moacir, porque a gente tem os recadinhos que a gente... O programa hoje foi tão polêmico, tão bom de discutir, o assunto é tão gostoso de você poder conversar, eu acho que ele informa tanto que a gente estava esquecendo dos recados. Nós continuamos com a campanha da inclusão da quimio oral para as pessoas com câncer. Nós vamos ter o 9º encontro catarinense de saúde mental, que fala de 10 anos da lei da reforma psiquiatra, né? Nos dias 28 a 30 de agosto, pelo Centro de Convenções da Universidade Federal de Santa Catarina, e as informações podem ser pegadas no site da universidade. Nós vamos ter o Fortalecendo a Rede de Saúde do Cuidado do Idoso, que vai ser de 8 a 12 de agosto, né, também. O 3º Seminário Municipal da Equidade em Saúde da População Negra do Rio de Janeiro, já foi, eu peço desculpas, ele já foi de 31 a 100, era para ter anunciado que ele aconteceu e era importante você se apropriar dos temas, como terça-feira a gente não teve o programa, né? E aí a gente não conseguiu. Nós também temos as conferências estaduais e municipais de saúde que estão ocorrendo, e eu venho sempre batendo nessa tecla. Você que está nos ouvindo, se aproprie das conferências de saúde. São os espaços onde nós construímos as políticas públicas de saúde para o nosso município, para o nosso estado, para o nosso país. Esse ano é tido como o ano das conferências. Nós temos conferência de saúde, do LGBT, conferência, né, do idoso.
esteja no seu município participando. Ah, mas Lucas, como eu faço para saber? Ligue no Conselho Municipal de Saúde do seu município e se informe. Vá até a secretaria e fale assim, olha, eu quero saber sobre a conferência, eu quero saber sobre as reuniões do conselho. As reuniões dos conselhos são abertas, das comissões são abertas, você pode participar. Ah, mas eu não tenho voto, Lucas, não importa. Às vezes, quando a gente tem um poder de argumentação, uma retórica construída, embasada, nós conseguimos demonstrar para aquelas pessoas que têm o poder de voto a importância de criar aquela ação ou de fazer com que aquela ação aconteça na ponta. Não se limite apenas, eu só vou se eu tiver voto. Não, eu vou porque eu sou cidadão. E pode também só a simples presença da população ali pressiona as pessoas a fazerem ações para a saúde da população. E pegando em seu gancho, vamos um pouco mais longe, é onde eu apanho sempre, mas eu tenho que falar. A gente está lá no conselho, não é para representar o nosso umbigo, não. Nós estamos lá para representar você. E se você estiver lá para nos cobrar, nós temos que te ouvir, porque nós não ocupamos nenhuma cadeira, porque representamos uma luz iluminada que acordamos de manhã e diz, faça isso. Não, nós representamos os segmentos que estão na ponta, que sofrem no dia a dia, que sabem as dificuldades de acesso, de tratamento, de qualidade de vida. E quanto mais você que nos assiste, nós como um todo, estivermos nesses espaços dizendo, opa, você está falando uma coisa que não é a realidade, o conselheiro, a conselheira que está ali sentado, ocupando uma cadeira, abre e fecha aspas, dizendo que representa um segmento, e às vezes não representa, ele vai ter que começar a representar. Nós vamos ter aí, agora é dia 16, semana que vem, vai ser na Rua Monte Alegre, a 31ª jornada de psicomática e psicologia hospitalar, feita pela PUC São Paulo, na Rua Monte Alegre, 969. Né? Falamos já das conferências, falei que vai ter vou falar do seminário de cotas que acontece em julho no próximo programa, né? E eu acredito, gente, que assim, não dá para nós ir simplesmente acharmos que as coisas vão mudar se nós não começarmos a nos mobilizar. Agora há pouco um de vocês mandou aqui que as mobilizações ficaram no livro da história. Eu não concordo. Eu acho que existem sim pessoas que estão tentando se mobilizar, apesar de todas as dificuldades, de todos os problemas. O que falta hoje é que você que nos ouve comece a perceber, quando você passar ali no vão do MASP e ver um grupo de pessoas, e aí eu já tive essa experiência, de novo atrapalhando o trânsito. É a primeira coisa que às vezes aquelas pessoas não estão atrapalhando o trânsito, elas estão ali fazendo algo que precisaria contar com a tua ajuda. Elas estão ali se mobilizando para garantir o acesso à saúde, garantir o acesso à assistência, ao transporte, à moradia, porque enquanto nós não dissermos o que está errado, o governante vai fazer do jeito que ele acha que está certo. Tá bom? Moacir, eu vou pedir que em 3 minutos você faça suas considerações finais, que o nosso tempo está se esgotando, e quero agradecer sua presença. Para nós foi um grande prazer, a gente espera ter você aqui outras vezes, e que quando tiver um tema que vocês lá do CRP ou vocês da saúde mental acharem que precisa ser pautado, a gente está disponibilizando esse espaço para vocês com o maior prazer. Eu que agradeço o convite e fiquei muito honrado e eu vou conversar com o CRP da gente utilizar esse espaço. Antes das considerações finais, queria só fazer uma correçãozinha, que quando falou lá de redução de danos, eu ainda meio nervoso, né, minha primeira participação nesse tipo de atividade. A redução de danos também tem uma parceria eu fui ali consultar, com a área da área de saúde mental com a área técnica do departamento da ST/AIDS e hepatite virais. Então, já tem também um enfoque para prevenir, para evitar a contaminação por algumas doenças. E também ela enfoca a criatividade da clínica ali também, né? Para não ficar só aquela clínica de consultório, no acompanhamento das pessoas, né? Eu queria falar,
pegando o gancho das mobilizações, eu queria lembrar que não ficou na história não, porque a gente teve recentemente a Marcha da Liberdade, a gente teve no Dia Mundial da Saúde, a gente teve uma manifestação onde foram 5.000 pessoas se manifestar contra essa vergonha que foi o Estado de São Paulo aprovar que 25% dos serviços de saúde que são oferecidos por OS podem ser vendidos, então pode-se cobrar por esse serviço tanto para particulares, tanto para planos e convênios privados. De você chegar num posto de saúde SUS, que está administrado pela OS, ou num leito SUS, e eles te pedir a carteirinha do plano de saúde, que senão você não é atendido. Reservar 25% para isso, que isso eu acho um completo absurdo. Eu gostaria que as pessoas participassem dessas manifestações e recentemente a gente levou para a Assembleia Legislativa, o CRP organizou, junto com o Flamas, junto com o sindicato e outros movimentos, uma plenária na Assembleia Legislativa, onde teve a participação de vários deputados, no dia da luta antimanicomial, onde o tema principal foram as mortes que ocorreram em Sorocaba. E a Semana da Luta Antimanicomial teve uma grande mobilização, participação da categoria dos psicólogos e de usuários, de familiares e de várias outras categorias também. A Feira da Economia Solidária, que aconteceu no sábado seguinte do dia da luta antimanicomial. Eu acho que a gente tem como mobilizar. E quanto ao álcool e drogas, eu acho que a gente tem que olhar para o sujeito e tentar acolher esse sofrimento e não olhar para aquela pessoa como ele é um drogado, ele está doente, ou ele é um bandido, ou ele é um vagabundo. A gente tem que olhar para a pessoa e ver o sofrimento dela e tentar acolher. Moacir, obrigado. Você que nos assistiu, então, sempre lembre-se de uma coisa, você faz a diferença. Eu quero deixar hoje no programa um beijo para Sheila, fez aniversário hoje lá da nossa equipe. Quero deixar sempre um beijo para a equipe da Espaço Saúde, que é uma equipe excelente, e quero deixar para você, principalmente que nos assiste, até terça-feira, se Deus assim nos permitir, um grande beijo. Obrigado.